de oração e estudo. A Escola do Mestre para Mães, para quem está participando pela primeira vez, é um grupo de apoio para mães, baseado no estudo sobre a vida e a didática de Cristo. Nós estamos fazendo um estudo cronológico usando a Bíblia e o livro Desejado de Todas as Nações, e eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para quem ainda não conhece o nosso guia de estudo, poder ver. Nós temos esse guia de estudo aqui para facilitar o estudo de vocês, onde a gente coloca aqui os textos a serem estudados. Então esse guia de estudo é atualizado a cada 3 semanas. Então a cada 3 semanas a gente coloca um novo estudo. Aqui no começo tem a explicação de como que funciona, né? Algumas dicas de estudo. E então nós temos estudado temas muito importantes. Nós estudamos sobre a importância de nós nos assentarmos aos pés de Cristo a cada dia, no estudo 1. Né? Então, a cada estudo nós temos um desafio aqui no final, que nós temos procurado colocar em prática. No estudo 2 nós aprendemos, vimos como Cristo veio a este mundo, como ele deixou o trono e a glória para vir a este mundo, deixou tudo, né, para estar aqui conosco, e que nós deveríamos refletir isso também, estando com os nossos filhos, passando tempo com os nossos filhos, né? Vimos também a importância do ministério da mãe, que a função da mãe é um ministério, como o ministério dos anjos, é um ministério de serviço, né, de ajuda, de amor, muito semelhante ao ministério dos anjos. Então, é um ministério muito importante que a gente precisa valorizar, né, levar a sério. Esse foi o estudo 3. E no estudo 4, dos estudos 4, 5 e 6, nós vimos a importância da obediência. Então, a gente, na verdade, é um estudo sobre a vida de Cristo, mas, na verdade, a gente ainda nem entrou na vida de Cristo propriamente dita, porque nós, antes de começar a falar sobre o nascimento de Cristo, a vida de Cristo, a gente está vendo como que era a situação do povo de Deus antes da vinda de Cristo. Então, a gente viu que, infelizmente, o povo de Israel, o povo de Deus daquela época, não estava sendo obediente a Deus, e eles passaram pelo cativeiro, passaram por situações difíceis, porque eles não estavam sendo obedientes, né? A gente viu como Deus corrigiu o povo, como Deus tentou resgatar o povo, né? E foi esse o estudo que a gente fez, né, os estudos 4, 5 e 6, e tentando aplicar isso à nossa realidade como mães. Então, como Deus lidou com o povo de Israel, como Deus lida conosco, que muitas vezes somos desobedientes, como Ele nos ajuda a obedecer, e como nós devemos fazer isso também, como nós podemos fazer isso também com os nossos filhos, como ajudá-los a obedecer, como lidar com a desobediência e muitas vezes com a rebeldia, quando a desobediência vira rebeldia, né? E no estudo 7, estudo muito importante também, a gente viu o chamado de Deus para Abraão e os seus descendentes. O povo de Israel era descendente de Abraão, e como Deus queria abençoar o povo de Israel com um propósito, o único propósito de que eles fossem uma bênção para o mundo. Infelizmente, eles falharam, não cumpriram a parte deles na aliança, né, no combinado ali que Deus fez com eles, né, e com Abraão, e eles não se tornaram a bênção que Deus esperava que eles se tornassem, né, e a cada estudo aí a gente vai vendo como que isso é uma realidade na nossa vida. Será que nós estamos cumprindo esse propósito de Deus na nossa vida, de deixarmos Deus nos abençoar, para que sejamos uma bênção para outras famílias também, como a família de Abraão foi, né? Então, esse foi o estudo 7. E nessas semanas agora, nós estamos no estudo 8. Nós vimos, na terça-feira passada, nós vimos que o povo de Israel, na época de Jesus, quando Jesus veio ao mundo, estava vivendo uma religião de fachada. Eles eram hipócritas, como muitas vezes Jesus disse, né? E eram orgulhosos, eles não enxergavam a condição deles, a real condição deles, se achavam mais do que eles eram realmente, né? E
E a gente viu também um paralelo com a igreja de Laodiceia, que é a nossa igreja hoje, e a gente vê que as características são muito semelhantes. Então, Deus diz que a nossa igreja hoje, o nosso povo, o povo de Deus hoje, assim como o povo de Israel naquela época em que Cristo veio a este mundo, o povo de Deus hoje também é orgulhoso e não enxerga sua real condição. Então, é isso que nós estamos procurando analisar, né? E mais importante do que a gente enxergar isso no povo de Israel ou na igreja, na nossa igreja, nos outros, essa religião de fachada, é importante a gente analisar no nosso próprio lar, na nossa própria vida, como que é a minha religião, como que é a religião no meu lar, como é a minha comunhão com Deus. Essa é a pergunta mais importante sempre, né? É fácil a gente apontar o erro dos outros, né? Mas muitas vezes a gente não enxerga, assim como os judeus, a nossa própria condição. Será que eu também, eu e minha família, não estamos vivendo um cristianismo, uma religião de fachada? Então, hoje é o nosso papo de mãe. Na semana passada a gente fez um estudo bíblico aqui, né? Analisamos textos. E hoje a gente vai ter espaço aqui para a gente conversar mais, né? Ter um bate-papo aí, analisando a parte prática, que é a parte mais importante. Como é a religião no nosso lar, como viver um cristianismo real no nosso lar, como tornar o culto no lar agradável a Deus e também atraente para a criança. Porque como a gente viu no nosso estudo, a gente está vendo aí, esse estudo é feito individualmente, né? Cada mãe faz esse estudo individualmente em casa e a gente discute aqui depois, conversa, né? Sobre o que a gente estudou. Então, como a gente está vendo aí no nosso estudo, essas semanas, lá em Gênesis 4, Caim ofereceu o sacrifício a Deus e Abel também, os dois irmãos ofereceram. Os dois obedeceram a Deus. Só que Caim ofereceu um culto a Deus do jeito que ele achava que era bom, do jeito que ele gostava, que era agradável para ele. E Abel ofereceu um culto que era agradável a Deus. Então, muitas vezes a gente termina caindo no mesmo erro de Caim. Às vezes a gente está oferecendo a Deus um culto, achando que está adorando a Deus, e na verdade a gente está adorando em vão a Deus, né? A gente não está agradando a Deus com o nosso culto, muitas vezes, né? E ali, a gente viu ali em Isaías 1, que Deus fala assim, falava do povo, falou para o povo de Israel, que ele não estava se agradando do culto que eles estavam oferecendo, que aquilo que eles ofereciam eram ofertas vãs, era abominação, e ali ele faz uma descrição triste, né, lamentável, assim, da adoração que eles ofereciam a Deus. E a gente tem que parar para pensar, será que não é esse tipo de adoração que eu estou oferecendo a Deus também? Será que eu estou oferecendo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como ele espera, um culto racional, não sensorial, como a gente vê muitas vezes na igreja hoje, mas um culto racional, né? E agradável a Deus, não simplesmente a mim ou aos meus filhos. É claro que, como a gente viu, é importante que os nossos filhos tenham prazer no culto e nas coisas espirituais, para que eles se interessem por Deus, em conhecer a Deus, em amar e obedecer a Deus, né? Mas, em primeiro lugar, a gente tem que se questionar, será que esse culto está sendo agradável a Deus? O culto familiar, o culto pessoal, o culto na igreja. A nossa vida está sendo aceitável a Deus, agradável a Deus, né? Então, é importante a gente analisar como é a religião no nosso lar. Então, nesse estudo 8, no final do estudo, aqui na página 29, tem algumas perguntas aí que ajudam a gente a analisar como está sendo a religião no nosso lar, né? Algumas perguntas para a gente pensar, que vocês podem fazer aí individualmente, né? Então, é muito importante a gente fazer essa análise, porque tudo depende disso. A harmonia no nosso lar, a obediência dos nossos filhos, tudo está relacionado com a nossa comunhão com Deus, com o aspecto espiritual. Então, como cristãs, muitas vezes nós sabemos da importância de viver um cristianismo real, autêntico, né? Mas às vezes a gente é um cristianismo assim imitando, como o próprio nome diz, né? Cristianismo é o quê? É imitar a Cristo. E a gente sabe disso, que deve ser assim, mas muitas vezes a gente não sabe praticar isso, não sabe como colocar tudo isso em prática, né? Tudo isso que a gente tem estudado aqui na Escola de Mães em prática. Então, por isso,
o Ministério Fingerprint, que muitas aqui devem conhecer, da Valéria Cita, que também é uma aluna aqui na nossa escola de mães. Ela está hoje aqui com a gente. Ela faz um trabalho de mentoria com as famílias, e ela orienta passo a passo as famílias numa reforma familiar. Ela ajuda as famílias a fazerem uma reforma familiar, que é o que a gente está procurando ajudar também aqui. E é muito legal o trabalho que ela tem feito. Semana passada a gente conversou um pouquinho, né, Valéria? Aparece aí. Eu vi você agora há pouco aí. Oi, tudo bem, gente? Tudo Bom bom, dia. Valéria? Bem-vinda. Obrigada, Marili, pelo convite tão especial. Muito feliz de você estar aqui com a gente, participando, apoiando, né? Com a sua parceria aí com a gente, com o nosso ministério também. E semana passada a gente conversou com a Valéria, a gente conversou pelo Telegram, né? E a Valéria estava me explicando como que funciona o programa dela. Ela tem um programa de 10 semanas, né? E a Valéria é psicopedagoga, né? E Sim, sim. missionária. Ela tem histórias maravilhosas que minhas filhas amam, Ah, da missão dela, né, na Índia e tudo mais. A Valéria é uma pessoa muito especial para Deus, né, para nós também. Ela tem compartilhado toda a experiência dela, o aprendizado dela, na prática, né, também, na teoria e na prática, com a gente, com as famílias. Então, ela tem esse programa de mentoria e ela dá instruções muito importantes de como fazer uma reforma no lar, começando pela comunhão com Deus, né, Valéria? Ela dá que é dicas o assim bem principal, né? ela dá dicas bem práticas para o culto familiar, enfim, dicas de como tornar o cristianismo no lar real. Então, antes de nós começarmos aqui o nosso bate-papo, eu queria que a Valéria resumisse aí para a gente como que é esse programa de mentoria, Valéria. Claro. Gente, bom dia para todas vocês, maravilhosas aí, não é? Abençoadas, essa hora da manhã tá aqui, apesar, não é, que eu imagino, né, Marili, que as mamães que estão aqui é porque já faziam isso. Então, esse horário da madrugada é o horário realmente de poder mesmo, para a gente estar com Deus, e eu também já faço isso há muito tempo, e tem sido uma grande bênção há muitos anos na minha vida. E eu percebo que outras pessoas que fazem e começam isso são abençoadas, abençoadas, abençoadas. Obrigada pelo convite. A primeira vez que eu estive aqui com vocês foi quando a Karina participou. Ela me mandou um convite, falou assim, vá, eu vou estar participando se você quiser. E eu já tinha ouvido dessa reunião tão especial, e foi uma bênção mesmo. Aí eu falei para a Marili, Marili, eu posso participar sempre? Ela falou, pode, claro. Então, estou feliz de estar aqui com vocês. Mas, assim, basicamente, não é o nosso ministério, ele chama Fingerprint, que significa aí marca digital, e nós temos um programa de 10 semanas com as famílias, e essas famílias, elas começam a fazer uma reforma familiar, como a Marili falou. Então, reforma, o que é reforma, né, gente? É eu querer melhorar o que eu já tenho, ou deixar mais bonito, ou mudar. Então, nós já temos as nossas famílias, e nós queremos mudar, de alguma forma, alguma coisa. E é o que vocês estão fazendo aqui também, na prática. E é o primeiro ponto. Então, cada semana nós nos encontramos. Hoje, inclusive, nós estamos começando o terceiro ciclo de famílias participando. Então, das 6 às 7 da manhã, entra um grupo de famílias, e depois das 20 às 21 horas entra um outro grupo. E aí, hoje, o primeiro tema é culto familiar, no Marili. Então, o primeiro tema é Deus dentro do meu lar, só que de uma forma muito prática. E aí, cada semana, a gente vai conversando com as mães como fazer isso na nossa casa. Então, na segunda semana, são os aspectos pessoais, então, sou eu como mulher, não é? Sou eu como homem, então, como que eu me enxergo, é aquele oxigênio que eu preciso, né? Igual quando a gente viaja, assim, máscaras de gás cairão, então a gente não põe primeiro nas crianças, a gente põe em quem? Em nós, primeiro, para depois colocar nas crianças. Então, vem os aspectos pessoais. Na terceira semana é a parceria do casamento, do casal.
Aí na quarta semana vem a rotina, como organizar uma rotina equilibrada, saudável. E aí nós entramos na trilogia de valores, regras e consequências. Tem um módulo sobre disciplina, fantástico. Nossa, as famílias gostam muito mesmo. E eu falo que é a cerejinha do bolo, assim, porque todo esse projeto, né, todo esse programa, gente, ele está como base na Bíblia. Está lá em Colossenses 3:21. Então, a gente usa uma metodologia chamada metodologia 3-2-1. E aí o pessoal fala, eu pensava, Valéria, que essa metodologia 3-2-1 é quando a gente conta para os filhos. 1, 2, e aí eles falam, não, agora eu entendi que, uau, pais, não irritem os seus, não é? Aquele verso assim, tão importante que fala, pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. Então, os pais não conseguem entender muito bem esse texto na prática, porque, de verdade, eles falam assim para mim, mas Valéria, sou meus filhos que me irritam em casa. E aí, quando a gente começa a entender que a família com rotina, a família com valores, a família que tem culto pessoal, que tem culto familiar todos os dias, não é? É uma família mais tranquila, uma família mais calma. E aí a gente tem o penúltimo módulo, que é o estilo de vida. Então, como eu ser uma família saudável, entendendo, não é, gente, que a educação é o quê? É o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais. Então, quando eu tenho isso dentro do meu lar, na prática, eu entendo que a nutrição é importante, que dormir cedo não é um dia feliz, né, gente? Ó, o nosso dia está começando abençoado, está começando feliz, mas começou ontem à noite, né, Marili? O pessoal tem que dormir cedo, tem que comer tranquilo, não vai comer, né, gente, uma lasanha e dormir, e aí não consegue acordar hoje, 10 para 5 para começar para participar. Então, um dia feliz, com criança tranquila, começa na noite anterior, com um adolescente tranquilo. E aí a gente termina, então nessa semana também, a gente faz uma organização de cardápio de 4 semanas com... tem o pulo do gato aí, né? Eu falo que a gente organiza um cardápio que aumenta a imunidade da turminha em casa e diminui o tempo da mãe na cozinha. E aí a gente termina com o último módulo, que é o discipulado. Então, como família, eu vou ajudar outras famílias a viver o que eu estou vivendo também em família. Então, são esses módulos, são essas 10 semanas que nós passamos com as famílias e a gente acaba virando uma família também, como vocês aqui, um orando pelo outro, eu estou no Telegram agora também. Então, é uma grande bênção. E aí, só para encerrar, Marili, eu queria colocar aqui que quando eu fui para a igreja, não é, bem pequena, acho que eu tinha uns 6 anos, e os meus vizinhos me convidaram, e a minha mãe começou a ir também, no nosso culto familiar, porque a minha mãe não sabia fazer culto. Gente, as famílias às vezes não sabem fazer culto, não sabem organizar um passo a passo do culto, sabe? E é bem prático, precisa ser prático. E a gente só sabia cantar um hino, a gente só sabia cantar Bem Junto a Cristo. Então a gente cantava Bem Junto a Cristo, no começo, no meio e no final. Aí a gente ia para a igreja, aí, uau, a gente aprendeu outro hino, aí só sabia cantar 2. Então era no culto familiar que a gente fazia o quê? Que era a engrenagem, não é? Era a engrenagem da nossa fé, como crianças, e depois levamos isso como adolescentes, e hoje na vida adulta. Tem uma pesquisa da APEC, da Associação Pró Infância, aqui no Brasil, que mostra, gente, é bem triste esse dado, de 100 famílias, somente 6 fazem culto familiar. Só 6. Famílias cristãs. Porque a família que não é cristã está no clube, tá em outros lugares. Então, nós precisamos entender realmente a importância do culto pessoal e do culto familiar só no pôr do sol, né, gente? Eu falo para as famílias, só na escola dominical ou só na... Não, é todo dia, todos os dias. Então, as famílias que participam com a gente, famílias de outras denominações também, nós ficamos muito felizes porque elas entendem na prática, assim como vocês estão entendendo aqui. Toda terça-feira, às 5 da manhã, como é que coloca isso na prática?
Enfim, é isso, não é, Marili? Tentei aí dar uma resumida, tá bom? Mas estou Muito muito feliz de estar aqui legal. com vocês. Obrigada, Obrigada. Valéria. Muito legal, viu? A Valéria é muito criativa. Eu gosto muito de assistir os vídeos dela e ela pensou muito bem assim na sequência aí, né, desse programa. É bem parecido assim com o que a gente tem estudado, né, Deus. Valéria? A Valéria Olha, eu andou fiquei olhando o nosso guia impressionada. aí. Não, eu fiquei impressionada, Marili, de verdade. Quando eu comecei, porque quando eu, assim, eu não conhecia, não é, o programa, só tinha ouvido falar. E aí, quando você falou desse manual, eu cliquei e já li, já comecei a ler, assim, no mesmo dia. E eu fiquei, Senhor, a gente não tinha se falado, não é? Mas nessa hora, Marili, que a gente percebe que é o mesmo espírito atuando. Porque parece que a sequência tá assim, tá Aham. muito. A Amém, gente está bem amém. Deus seja alinhado, né? louvado. Por isso que eu Amém. convidei a Valéria, assim, porque o programa dela complementa super bem, assim, encaixa direitinho com a escola de mães, a proposta é bem parecida. Então, assim, a gente aqui estuda juntas, né? Eu tenho tido a oportunidade de conversar com mães, às vezes, individualmente, mas infelizmente eu não tenho tido tempo suficiente para isso. Uma coisa que eu gosto de fazer, orientar as mães, fazer tipo uma mentoria, como a Valéria faz, mas infelizmente não tenho muito tempo para isso. E aí, quando eu fiquei sabendo dessa mentoria da Valéria, eu falei, puxa, que legal, né? Porque as famílias realmente precisam desse passo a passo, desse acompanhamento, né, Valéria? Às vezes a gente se Sim. sente muito perdida e não tem a quem Uhum. recorrer. E fala para a Eu gente, então, queria como... até, desculpa, Marília, queria até colocar o que a gente conversou a semana passada, que vocês orassem. Então, eu vejo aqui mulheres de oração mesmo. Queria que vocês orassem pelo nosso ministério. Não é fácil, não é? A Marili sabe disso e vocês também sabem disso, porque eu vejo em cada uma de vocês um ministério, gente. Deus tem chamados para todas vocês, chamados poderosos, grandes, e assim, há 2 semanas atrás eu tomei uma decisão. Então eu tenho a psicopedagogia, então tem esse viés, não é, terapêutico também, e eu tomei uma decisão de fazer uma nova especialização em prevenção de abuso sexual infantil. E isso tem realmente assolado as famílias de uma forma muito, muito terrível. Famílias Inclusive famílias cristãs. cristãs, né? Uhum, famílias cristãs. Então, quero estar à disposição aqui de vocês também, assim como as minhas mães, eu estou indicando para estarem aqui também no grupo, me coloco à disposição também para conversar, não é? A Marili tem os meus contatos nas redes sociais também, vai ser uma grande bênção, eu tenho certeza. Para mim já é, não é? E para todas nós, todas nós. E como que você quer passar algum contato já aqui para o pessoal? Eu vou colocar então aqui no nosso Hum, chat as tá redes bom, sociais. tá joia. Gente, quem puder participar dessa mentoria, participe, vale a pena. É muito bom. A gente precisa mesmo de uma orientação, de uma ajuda, né? Então, aproveitem aí a ajuda da Valéria, tá bom? Bom, então, na semana passada, algumas mães fizeram algumas perguntas e eu queria começar o nosso bate-papo com essas perguntas. Não, as mães escreveram no chat e não deu para a gente responder, né, essas perguntas. Então, teve uma mãe que perguntou, a Débora, né, colocou lá no chat, como saber que tipo de caráter eu estou transmitindo? Como saber se eu sou morno? E essa é uma pergunta muito importante. Porque eu vejo assim que às vezes a gente tem tanto medo assim que os filhos saiam da igreja, mas a gente às vezes não percebe que o perigo maior não é sair da igreja, não é se afastar da igreja, o perigo maior é se afastar de Deus. O perigo maior não é ser frio, como a gente vê lá em Apocalipse 3, 15 a 17. O perigo maior é a gente ser morno, é estar na igreja e não estar. Tá com um pé na igreja e um pé fora da igreja. E quando alguém sai da igreja, se um filho nosso sai da igreja, se a gente se afasta da igreja, na verdade, esse é assim, é, foi, na verdade, antes disso, aconteceu todo um processo. Para a gente chegar ao ponto de sair da igreja, se afastar da igreja,
já tinha, antes no nosso coração, no nosso lar, já estava acontecendo algumas coisas, algumas mudanças, né? Então, nós devemos ter, sim, medo de nos afastarmos de Deus, mas nós devemos ter mais medo de ser mornos, como diz essa mãe aí, né? Como que a gente pode saber se nós somos mornos, né? Porque a igreja está cheia de cristão morno hoje em dia, como a gente vê, a própria Bíblia diz, né? Cheia de cristãos de fachada. Então, e Deus diz que é pior ser frio do que é pior ser morno do que ser frio, né? Então, eu queria que a gente pensasse aqui como que a gente pode saber se a gente é morno, de forma assim bem prática, né? O que vocês acham? Pelos frutos, né? Pelos frutos. E como que a gente pode se analisar? Assim, porque o povo de Israel, os frutos não eram bons, né? Os frutos lá dos fariseus. Mas eles não se enxergavam, né? Eles não percebiam. Como que uma pessoa orgulhosa pode se enxergar, né? Como que a gente pode enxergar os próprios defeitos? Eu acho que o único jeito da gente se enxergar é olhando para Cristo. Sem relacionamento com Cristo, a gente não enxerga. Em Atos 2, 37, 38, fala que sem confrontamento não há transformação. O povo, quando Pedro estava pregando, o povo perguntou: o que nós faremos? E ele falou: arrependam-se e sejam batizados. Não existe arrependimento nem batismo se não há companhia com Cristo. A gente tem que se olhar, se espelhar em Cristo, no relacionamento com Ele, direto, é que a gente consegue enxergar quem a gente é, porque Ele é um modelo de perfeição. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Ah, então, porque eu estou no celular. Estou sem telefone. E todo texto eu tenho que usar um telefone diferente para entrar aqui no Instagram ou no Telegram para falar com vocês. Eu sou a Débora. Sobre essa pergunta da Mareli, é uma pergunta que eu sempre me faço todos os dias. E essa semana, aqui na minha casa, eu nunca tive Netflix, eu nunca assinei Netflix, né? Mas teve uns dias que uma amiga me deu assim: Débora, tá aqui assim na minha Netflix para você assistir. E aí eu tava aqui um dia de bobeira, uns dias atrás, eu pensei, por que não assistir? Aí fui assistir. Assisti uma semana, aí na outra, comecei a viciar numa série, e aí eu conversei com meu esposo: acho que isso não tá certo. Falei para ele: eu acho que isso não tá certo, porque aí esses filmes que a gente assiste, não tem nada que não ensina nada que vai de acordo com aquilo que a gente acredita. Aí quando foi domingo eu estava assistindo um sermão da Leandra Bulhon, que eu gosto muito, e aí apareceu outro sermão lá, né, sobre o controle da nossa mente. E aí, quando eu fui ouvir esse sermão, aí ele foi falar justamente de vídeo, coisas que a gente fica assistindo. Então, quando a Mari me pergunta de forma prática, eu acho que é mais ou menos isso. Eu vou para a igreja, eu estou firme na igreja, eu vou sábado, eu vou domingo, eu vou quarta. Mas que negócio é esse de eu estar assistindo Netflix? Será que seria isso? A Heloísa falou aí, né, que o único jeito da gente se enxergar é olhando para Cristo. E é bem isso, né? Quando a gente olha para Cristo, para os frutos dele, né, para o amor, a mansidão de Cristo, né, a santidade de Cristo, e a gente se compara, é claro que não tem comparação, né? Mas Cristo é o nosso modelo. E quando a gente faz, é bem isso que a Heloísa falou, né? É o que a gente está fazendo aqui na Escola de Mães. Esse é exatamente esse o objetivo da Escola de Mães, a gente contemplar Cristo para que a gente seja transformado à semelhança de Cristo. Porque isso é verdadeira educação. Verdadeira educação não é simplesmente você ensinar matemática, português, etc., para as crianças, né? A verdadeira educação é restaurar a imagem de Deus em nós. E como que isso é feito? A gente olhando para Cristo, imitando a Cristo, né? É assim que a gente vai poder se enxergar, né? E fazendo o que a gente está fazendo aqui, estudando, não só no grupo aqui, mas individualmente, né? A cada dia,
E quando a Débora falou aí, né, esse mundo tem muitas tentações, né, é TV, né, séries aí de filmes, etc., que tentam a gente, Satanás faz de tudo para tirar o nosso foco, né, e isso tudo é distração. Esses entretenimentos inúmeros que existem por aí são distrações que Satanás coloca para nos tirar nosso foco. Nosso foco é Cristo, a gente não pode tirar os olhos de Cristo. Se a gente tirar, lembra de Pedro? Pedro estava andando nas águas, sobre as águas, quando ele estava olhando para Cristo. Ele tirou os olhos de Cristo, o que aconteceu? Afundou. Quando a gente afunda, ou quando a gente peca, quando a gente cai em pecado, é porque a gente tirou os olhos de Cristo, né? Então, a mornidão não é aceitável a Deus, né? Quando a gente está morno, a gente está em pecado ali, está alimentando o egoísmo, o orgulho, o mundanismo, né? E então é porque a gente não está com os olhos em Cristo, né? Mas alguém gostaria de comentar? Mas, bom dia, mais uma forma também da gente saber se estamos sendo mornos em casa é a demonstração do amor, né, do amor de Cristo, porque quando a gente está morno, essa demonstração, praticamente ela não existe, ou se ela existe, ela é muito superficial. Então, também nos nossos relacionamentos, né, a gente com os vizinhos, com os amigos, com as pessoas na igreja, e os nossos filhos observam se a gente está tratando as pessoas com amor. Então, quando a gente demonstra amor, eles veem se a gente está sendo morno, né, ou se a gente não é um cristão morno. Exatamente, Ana Paula. É bem isso, né? O amor é a essência da lei de Deus, né? Na verdade, aquela, né, não matarás, não adulterarás, isso aí, no fundo, tudo isso aí tem como essência o amor a Deus e ao próximo. Então, a essência do Evangelho, a essência da vida de Cristo, a essência da vida de um cristão que imita Cristo deveria ser o amor. Então, se a gente não está vivendo isso no lar, a gente está vivendo uma religião de fachada. Se a gente é impaciente, se a gente grita com os filhos, tudo isso serve como sinais, a gente precisa prestar atenção. A reação das crianças, às vezes a gente acha que está bem, e a reação dos nossos filhos pode mostrar que não. A desobediência deles, como eles agem com a gente, pode ser um reflexo dessa falta de amor da nossa parte, né? Então, assim, teve uma outra pessoa que fez uma pergunta aqui, né? Se a gente tem ido à igreja agora na pandemia. E uma das mães aqui do grupo, entrou em contato comigo essa semana também preocupada com essa questão, né? Porque agora na pandemia muita gente muitos não têm ido à igreja, às vezes a igreja não está se reunindo, né? Então, a religião não pode se resumir à igreja. A igreja com certeza é importante. A Bíblia nos diz que nós precisamos nos congregar, né? Mas a gente precisa entender que a igreja não é a religião, não é o cristianismo em si, faz parte, mas não pode se resumir à religião da igreja, né? Então, se a minha religião se resume a isso, então nesse momento de pandemia, o que vai acontecer? Acabou o meu cristianismo, porque não tem mais igreja se reunindo em muitos casos, né? Então, não pode se resumir a isso, né? Eu não sei como tem sido a experiência de vocês, se vocês têm ido à igreja, mas é importante, assim, que a gente tenha, mesmo que a gente não vá à igreja, que a gente se reúna com os nossos filhos, né, em casa, fazendo o culto, né, com a família. E aqui teve uma mãe que pediu uma dica também para o culto com crianças pequenas. Ela disse que a filha dela tem 2 anos. Tem alguma mãe aí com criança de 2 anos que gostaria de dar alguma dica aí para essa mãe? De como tornar o culto, assim, interessante, né? Atraente para uma criança pequena. Ali no guia de estudo, eu dei algumas dicas, né? Alguns materiais interessantes. Vocês podem ver ali na página
Opa, Marili, oi. tem um material que eu gosto muito de indicar para as mães, que chama Reparando Brechas, é aquela revista Reparando Brechas. Quem quiser depois pode me pedir no meu Instagram, não é? Pelo direct, eu posso mandar o PDF. E tem, inclusive, uma página especial só para bebês. Então, às vezes a gente pensa, puxa, mas criança pequenininha não se comporta, não é? Não presta atenção, o quê? A gente tem que pensar exatamente ao contrário, não é? Então, desde pequenininho, ó, na verdade, desde antes de nascer. Então, lá tem, assim, dividido por assunto, por idade, e começa dos bebês. Então, reparando brechas, e é um material gratuito em PDF também, bem interessante, com dicas, assim, práticas. Tem até algumas dicas da Ruth Bazan também, com algumas sugestões criativas. Eu já vi, inclusive, esse artigo aí da Ruth, e os seus vídeos, né, Valéria? Os seus vídeos, tem alguns vídeos da Valéria ali que mostra ela contando histórias com objetos da natureza, né? Contando história com Sim. o personagem da história é o abacate, outra hora é o Essa semana a gente vai talheres, lançar né? agora. Essa semana a gente vai lançar agora dentro de casa. Então a gente vai ser na cozinha, no banheiro, no quarto, e a gente vai começar histórias dos reis, os reis na Bíblia. Vamos começar uma nova fase aí. Mas tem que ser criativo, não é? Então a gente vai buscando essas ideias de outros ministérios, de outras pessoas que abençoam. É canal de bênção, não é, Marilia? É sempre canal de bênção. Verdade. A gente, às vezes as mães ficam preocupadas, às vezes elas veem alguns materiais bonitos, mas que são caros e ficam desanimadas. Ai, mas eu não tenho dinheiro para comprar esse livro lindo, maravilhoso, ilustrado. Não tem problema, usa o que você tem em casa, né, Valéria? E os vídeos dela são super legais por causa disso, porque são coisas que estão acessíveis a todos, né? Coisas do dia a dia, coisas da cozinha, coisas da nossa casa, da natureza. Então, Jesus usava muito a natureza, né, para contar histórias, as parábolas. E ele é o nosso Exatamente. exemplo, é o melhor contador de histórias aí, né? O que eu mais amo é assim, as crianças, às vezes as mães falam para mim, olha, eu estava aqui em casa fazendo o almoço e aí vi o meu filho com as colherzinhas assim contando a historinha da Bíblia. E é essa a ideia mesmo, né? Que a gente use o que a gente tem. Eu falo muito essa frase para as mães. Nós temos que trabalhar com o que a gente tem para o dia. É isso que eu tenho para o dia, então é assim que eu vou trabalhar. Não precisa nada caro, né, Marili? Nada caro. Uhum. Isso tudo simples, né? Então, Jesus contava com as coisas da natureza e do cotidiano, porque ele sabia que isso, toda vez que as pessoas vissem aquilo, aquele objeto no dia a dia dela, elas iam lembrar das lições de Cristo. Então, você conta lá as historinhas com os talheres, quando seus filhos forem comer, eles vão lembrar da história, né, da Bíblia. Então, é assim. Cris, pode falar. Ai, gente, eu fiquei. Bom dia, né? Novamente. Valéria, prazer que você esteja aqui conosco, viu? Eu que Oi, queria Cris. compartilhar. Queria compartilhar uma experiência com base nos vídeos da Valéria, falando sobre essa questão do culto para crianças. Eu não tenho crianças de 2 anos mais, e na época também não tinha tantas ideias para fazer com as crianças. Mas a minha mais velha, de 8 anos, ela gosta muito de contar histórias desde pequena. Eu sempre contei muita historinha para ela, né? Então ela ama. E às vezes nós somos convidadas para contar a história na igreja. Eu tenho aqui uma amiga da minha igreja aqui, mais de uma, inclusive, que são testemunha aqui. Tem a Maria, tem a Rose, tem a Auri, que conhecem aí e já viram. E a gente, como eu costumo contar historinhas na igreja, eu sempre me baseava, porque a própria Marili compartilhou uma vez, eu não conhecia as histórias da Valéria, né? Compartilhou já há um tempinho, e eu olhei e falei, nossa, que interessante, eu não acredito, né? Que é tão simples. E eu nunca pensei nisso, gente. A gente sempre preocupada se tinha um fantoche, se tinha um bonequinho, se tinha... Enfim, né? E com os objetos da natureza, aí comecei a olhar e falei, nossa, eu acho que eu consigo fazer também. E a gente começou a fazer. E a minha filha começou a se interessar e querer, né? Mamãe, será que eu posso contar um dia? Será que eu posso contar um dia? E aí a gente teve a oportunidade, inclusive nesse sábado, a gente foi convidada assim meio em cima da hora, e eu estava totalmente sem ideias, sabe? Com a cabeça cheia, cheia de coisas. Aí eu peguei e falei assim, ai, filha, a mamãe vai contar a historinha amanhã no cantinho da criança, você pode me ajudar? Ela, posso, mamãe. Ela falou, eu falei, só que eu não estou com ideia nenhuma. Aí ela falou assim, eu posso contar?
Aí eu falei, você consegue? Ela falou, consigo. Que história que você quer contar? Ela falou, eu queria contar de Jonas. Eu falei, então vamos ver um vídeo da Valéria? Aí ela falou, vamos. Aí nós vimos o vídeo da Valéria Ai, e que ela se linda. inspirou e ela fez, Valéria. Ela colocou Amém, lá a amém, refratária amém. com água, colocou mais um Oh, potinho para ser o barco e usou os talheres. Aí lembrei agora que a Marili comentou, na hora que a gente foi fazer o de jejum, ela falou assim, olha, mamãe, que a gente fique sempre no barco de Jesus, né? Que a gente nunca precise ser ah, engolido por um peixe. que Então, linda. é legal porque Parabéns. agora ela gosta de contar. E até o meu pequenininho de 4 começou a ter vontade de contar as historinhas no culto. E a gente fazendo o culto familiar, a gente pode dar oportunidade para as crianças, né? Ter esse Uhum. momento, envolvê-los. E, nossa, eu tenho certeza que vai ser uma bênção, como tem sido aqui para nós. Obrigada, viu, Valéria? Amém. Deus Obrigada a você, abençoe. Cris. Manda depois no privado para mim o nome dela, a Vou idade dela, mandar. eu vou mandar um vídeo para ela, tá Ai, bom? obrigada, ela vai Com muita amar. alegria. Que linda. Obrigada. Amém, amém. Deus seja Amém. louvado. Amém, O legal é sempre. que é simples e natural, né? A gente não precisa ficar assim recorrendo a coisas artificiais. A gente, na verdade, para a educação ser saudável, a gente tem que evitar ao máximo coisas artificiais, como as telinhas. A gente tem muitos recursos na nossa casa, na natureza, que a gente pode usar, né? Não é nada assim, né, complicado demais. A gente pode simplificar e usar a ajuda dos nossos próprios filhos, né? A Cris falou da Ju, a Júlia é uma graça, né? É amiga da minha filha, as duas vivem trocando cartinhas, né? E, e a Daiane, eu aproveito muito assim a Daiane para contar história no culto também. Ela me ajuda muito, porque na correria do nosso dia a dia, às vezes as mães também não preparam algo a mais porque não tem tempo. É aquela correria toda, né? E aí chega na hora do culto, aí agora? Aí improvisa lá qualquer coisa, eu, essa semana mesmo, semana passada, aconteceu assim, na correria, eu não consegui preparar nada, e aí faltava pouco tempo para o culto da noite, o nosso culto familiar da noite. Aí eu falei, ai, Nani, me ajuda, por favor. A mamãe não conseguiu preparar nada. Você prepara para a mamãe? Aí ela correu lá, a gente tem usado o material da Karina, que aliás vai estar com a gente de novo aqui na próxima terça-feira. Karina Diana, né? Deana. E a gente tem usado material de pedra angular, lá tem as lições da Bíblia, e aí era a história da Torre de Babel, e aí a minha filha correu lá, leu, né, o texto do dia no material da Karina, e aí pegou objetos, de tanto ela ver eu contar, ela já pegou o jeito, né, e ela é super criativa, mais criativa, bem mais criativa que eu. Correu, pegou, ela já sabe onde tem as coisinhas, né, ela pegou tudo, contou tudo, e a minha filha mais nova, de 4 anos, amou. Então, os filhos são para nos ajudar também, né? Então, às vezes a gente se descabela porque a gente não sabe aproveitar essa ajuda que Deus deu para a gente, que são nossos próprios filhos. A gente quer fazer tudo, não terceiriza. Acho que a própria Valéria falou isso outro dia, né? Eu estava assistindo um vídeo, É, acho eu que ia foi falar você, né, exatamente Valéria? isso, né? Eu ia falar isso, Marili, porque às vezes as mães, não é? Eu falo assim, quando a gente centraliza demais, a gente controla demais, a gente fica descontrolada, não é, gente? É isso Então, mesmo. a gente quer limpar a casa, quer cuidar dos filhos, quer fazer um monte de coisa e cuidar dos cultos, não é? E aí controlar tudo, aí vem o descontrole. Então, fazer o culto familiar diário e que possa ter rotatividade é excelente, excelente. Então, cada momento um fica responsável, o marido, os filhos, como a Marili falou aqui, todo mundo ajuda e não fica pesado só para a mãe. Mas é importantíssima essa rotatividade, até mesmo, olha a história que você contou, não é, Marili? Então, uma pessoa conta a historinha para outra e você ficou ali tranquila, não é? Uhum. Eu fiquei assistindo, achei Ficou ótimo. assistindo, participando, e isso é tão importante, essa rotatividade, é o pulo do gato, né, eu falo também, E é no super, culto. E é super legal porque quando a gente ensina, a gente aprende, né? Então, enquanto minha filha está ensinando a irmãzinha, ela está aprendendo também, porque a gente é o que acontece aqui. Então, nessa escola de mães, quem aprende mais sou eu, porque eu tenho que compartilhar com vocês. Então, eu tenho que estudar mais, né, para poder compartilhar. E é o que acontece com os nossos filhos.
A gente precisa dar para os nossos filhos essa oportunidade de participar mais dos cultos, né? Não deixar, assim, envolvê-los de toda forma possível, orando, cantando uma mensagem musical, talvez, né? Contando história, né? Inclusive, os objetos da história pode ser uma atividade que foi feita durante o dia. Então, uma atividade de arte. Vamos fazer uma atividade hoje de arte. A atividade pode ser preparar os bonecos, os objetos para a história do culto da noite, entendeu? E criança, às vezes pode ser coisa super simples, né? Mas a criança às vezes valoriza mais aquela coisa simples que ela fez do que aquela coisa maravilhosa que você comprou e gastou tanto dinheiro, né? Um barquinho de papel, qualquer coisinha que ela saiba fazer, né? É muito legal isso, né? A gente pode simplificar, a gente precisa simplificar a nossa vida, porque a vida da mãe já é muito complicada, né? Então a gente precisa simplificar. Marili, Alguém pode falar? A Betina. posso dar Vovó uma Betina. contribuição? A Pode. vovó, é a única vovó que tem aqui, né? Então é o seguinte, eu estava pensando aqui, ouvindo vocês falar, realmente as coisas simples, elas podem ser muito atrativas e crianças gostam de ver detalhes no simples, né? Então eu já fui mãe, né? Mas isso há 50 anos atrás, tinha os filhos pequenos, né? Ou até mais, né? Nem sei, já fez. O Led está me corrigindo aqui, 45, tudo bem. Eu tinha os filhos pequenos e eu aprendi no antigo IAE, onde eu me formei, na escola sabatina, que as professoras do hall, do berço, usavam a caixa de areia. Isso é muito antigo. Não sei se vocês lembram, era uma caixa grande, mas assim, com pés, né? E as crianças sentavam em volta, e eu era recém-convertida. Foi o primeiro contato que eu tive com a escola sabatina, eu fiquei encantada com aquilo. A professora já montava todo o cenário algum tempo antes, ou na véspera, né? E aí a gente colocava as pedrinhas, fazia laguinho, e colocava arvorezinhas, e as crianças ficavam encantadas. O único problema é que a mãe tinha que ficar perto, porque a criança tem a tendência de pôr a mão na areia. Aí já começa a tumultuar um pouco, mas isso faz parte, né? E também uma outra experiência que eu tive agora mais recente, que nós temos um programa que chama Projeto Mão na Massa, e as mães, cada semana é uma família que conta a história, e uma família contou a história usando teatro de sombras, um lençol, uma luminária, o pai fazia a voz masculina, as crianças faziam as vozes, né, dos personagens, e eles mesmos que confeccionaram os bonequinhos que faziam a sombra, né? Então, também teatrinho de sombra é uma coisa que as crianças gostam muito. Cada coisa adaptada à idade, né? Correspondente. E também já fiz bonequinhos de rolinho de papel higiênico, que as crianças, lá na África, quando eu fui voluntária, a gente fazia os bonequinhos tudo com os elementos mais econômicos possíveis, que é o país pobre, né? E as crianças amavam contar, eles mesmos contavam histórias com os bonequinhos feitos com rolinho de papel higiênico. Então, são coisas simples, que funcionam, mas, claro, tudo adaptado à realidade do momento, do país, ou da família, se tem crianças maiores ou menores, mas todos eles funcionam, e é com poucos recursos, não precisa gastar dinheiro, mas é envolvente, né? A família toda fica envolvida, e isso é muito bom. Outro dia na escola sabatina do hall, a professora da minha filha, que está aqui, inclusive, a Aline, ela contou a história com lápis de cor. Cada personagem era a família de José, cada um era um lápis de cor, o papai era uma caneta, sabe? E a minha filha amou. E aí a gente até usou essa ideia, viu, Aline, aqui em casa, num culto outro dia. A minha filha mais velha, eu contei para minha filha mais velha e ela gostou da ideia. E aí, quando ela foi contar a história para a irmãzinha, ela usou esse recurso. Então, e a minha filha mais nova, sempre depois ela conta, a tia Aline contou isso, às vezes fala da historinha, sinal assim que é marcante que ela tem gostado, e a Aline é super criativa também, então ela tem o privilégio de ter uma professora muito boa lá na escola sabatina. E alguém aqui está perguntando, a Karen está pedindo para eu dar um exemplo de um quadro, como que eu faço revezamento para que cada um participe.
Tem várias formas que a gente pode fazer isso, né? A gente pode fazer no computador mesmo, uma folha ali, colocar, tipo, fazer tipo uma escalinha com a foto de cada um, né? O que cada um vai fazer no culto. A gente pode usar sorteio, né? Cada culto tira uma função para o próximo culto. A gente já fez isso com o culto de sexta-feira, de pôr do sol de sexta-feira, né? Como eu sou adventista, o nosso culto de pôr do sol de sexta-feira, de início de sábado, é especial, é diferente dos outros. Então, a gente sempre tenta fazer coisas diferentes. Então, uma coisa que a gente já usou foi isso, ter uma caixinha com a função oração, história, música, mensagem musical, né? Oração inicial, oração final, alguma coisa assim. Aí, cada um sorteia uma coisa que vai fazer no culto seguinte, entendeu? É uma coisa também. Por exemplo, dá para a gente usar recursos diferentes também para a hora da oração. Então, aqui a gente, desde que minha filha mais velha era pequenininha, que a gente usa o recurso de uma caixinha de oração com fotos. Então, a gente tem as fotinhos dos parentes, dos amigos mais próximos ali nessa caixinha, e a minha filha mais nova ama isso, né? A gente usou com a minha filha mais velha quando era pequenininha. E a minha filha de 4 anos ama, assim, ela faz questão de orar em todo culto. Sempre no início de todo culto, ela fala, eu oro. Porque ela quer pegar, sortear fotinho, né? Para ela orar, por aquela pessoa especial. E aí a gente pode ir variando, pode usar um dado, fazer um dado, aí no dado tem as fotos das pessoas, né? Usar a criatividade, né? Tem muitos recursos aí que a gente pode usar. Mas alguém quer compartilhar alguma ideia interessante para o culto familiar? Ou mesmo para o culto pessoal, né? Porque é importante, a partir já de uma certa idade, a gente ir acostumando nossos filhos com o culto pessoal. Mesmo quando minha filha ainda não sabia ler, eu já usava aqueles aqueles CDs, Bom Dia Jesus, do Projeto Restaure, que tem devocionais em áudio. E minha filha amava, assim, são textos curtinhos que ela ouvia, ela mesma colocava o play ali na hora do cultinho dela, e ouvia, e era aquilo o culto dela. Então, ela vai acostumando a ter no início do dia, o tempinho antes do culto familiar, já ter o momento dela pessoal, individual com Deus, né? Então, tem muitos materiais aí que a gente pode, hoje em dia, tem ministérios aí que estão criando, né? A igreja também, a igreja adventista, tem materiais muito bons que a gente pode usar nos cultos, né? Deixa eu ver se tem, Fê, Cris, tem alguma pergunta aí que eu não estou conseguindo acompanhar o chat aqui todo? Se A tiver pessoa alguma está pergunta. pedindo uma dica de culto familiar para criança de 10 anos. Culto familiar para criança de 10 anos. Posso dar uma ideia? Sim, claro. Eu imagino assim que quando a gente fala em culto, normalmente a gente pensa em sofá, poltrona, né? A família reunida, um tapete, uma mesinha. Por que não, assim, para crianças maiores, criar, assim, pensar em outros ambientes, ao ar livre? Sair de dentro da casa. Claro que se tiver frio, chovendo, não tem condições, mas se tiver sol e o tempo bom, se for, assim, interessante a família ter um consenso, sair de dentro de casa e fazer um culto no quintal, né? Num bosque, em algum lugar diferente. Vai tomar um pouco mais de tempo, se deslocar, mas eu acho que pode ser, mas não precisa ser sempre, mas eu acho que marca bastante. Vovó Betina? Oi, fala. A primeira vez, esse final de semana, eu viajei, né? A gente foi conhecer lá um pedacinho de terra que a gente comprou. E sexta-feira foi a primeira vez que eu fiz o culto, o ar livre, as estrelas começando a aparecer no céu. Foi a coisa mais linda. Pôr do sol. Eu conheço uma família que faz, olha, gente, por incrível que pareça, eles vão fazer culto num cemitério. Parece assim, uma coisa meio estranha, né? Mas é um lugar lindo, sabe, cemitério parque, num lugar alto, aí vê o sol se pondo. Fazem culto de pôr do sol do cemitério. Parece uma coisa maluca, né? Mas é gostoso. As famílias gostam, claro, que ninguém vai sentar em cima de túmulos, mas assim, num canto, embaixo de uma árvore, e pensando até na realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Que a gente quase está se encontrando. O pastor outro dia falou no funeral para a gente não se encontra mais nas igrejas,
mas se encontra nos funerais. É triste, mas faz parte da realidade a criança saber também que existe a vida, a morte, e que mesmo no cemitério pode ser um lugar de paz, um lugar onde você pode cantar e louvar a Deus na hora do pôr do sol. Então, Verdade. fica a dica aí, parece um pouco maluco, mas a criançada gosta de novidades. Jesus fazia isso, né, vovó Betina? Jesus contava as histórias ao ar livre, né? Então, Na a gente... praia, né? No Sim, barco, ele gostava de mudar de ambiente, ele não gostava de mesmismo, sempre no mesmo lugar, na mesma casa, na mesma sala, pode mudar um pouco, né? isso mesmo. A gente fez bastante isso agora na pandemia, porque agora a nossa igreja está se reunindo, mas no começo não estava. Então, quando a gente não ia à igreja no sábado, na parte da manhã, que seria o culto na igreja, e a escola sabatina na igreja, né? A gente fazia, aqui, eu moro em sítio, então a gente fazia ao ar livre, então com objetos da natureza, até já usei histórias aí da Valéria, nesses momentos, né, usando peguei coisa do pé, né, frutas do pé e usei como objetos da história, e é super legal. Outro dia a Jennifer veio aqui em casa, né, Jennifer? E foi super gostoso, a gente fez o culto aqui, a minha família e a dela, ao ar livre, e a história, as crianças me ajudaram a contar, então eu ia contando a história, e elas iam pegando os objetos da história na hora ali, né? Como que a gente pode, que objeto a gente pode usar para representar esse personagem aqui agora? Então, eles me ajudaram, foi super legal. Então, usar a imaginação, né? Marili, Renata, tá com tem a mão uma questão erguida. também, você chamar os pets. Eu tinha um gato que toda vez que a gente fazia o pôr do sol, ele sentava numa determinada cadeirinha e ficava prestando atenção. Então, a gente observa que até os animais gostam do horário de culto. Se você Porque tiver um está todo mundo cachorrinho, reunido, né? ou tiver um cachorro, um gato, sei lá, algum bichinho, você inclui eles também no culto. Eles, às Uhum. vezes, miam, fazem assim, inclina a cabecinha, a gente percebe que eles também estão participando. E já Verdade, é a presença de Deus através da natureza, dos animais, né? verdade. Antes de passar para a Coisa linda. Renata, Tá, só comentar aqui, obrigada. teve um testemunho aqui da Natália. Fiquei super feliz, Natália, com o que você escreveu aí, que a Natália disse que estava, não sei se vocês lembram, mas ela falou que estava tendo dificuldade com o filho, que ele não estava querendo orar. E aí a gente deu a dica da caixinha de oração com as fotinhos, e aí disse que agora o menino está querendo orar, né? Disse que deu super certo. Então, criança gosta de novidade, né? Gosta de coisa diferente. Então, é importante a gente variar, porque daqui a pouco talvez a caixinha já não seja tão interessante. Aí a gente muda, né? A Renata pode falar, Renata. Olá, bom dia. Vocês estão me Bom ouvindo? dia. Estamos. Bom dia, Então, com Rê. relação ao culto, né, a ideias de culto, eu uso o roteiro do Sunlight, né, como roteiro de estudo. E eles têm bastante ideias bacanas em relação ao que fazer na hora do culto também. E acaba abrangendo várias idades, né? Aqui em casa, a gente tem um filho de 17 anos e uma de 3. Então, a gente tem que se virar para conseguir alcançar, né, as duas coisas. E a gente vê que acaba ficando bem natural, assim, quando a gente faz o culto, na hora do culto, a gente tem a parte mais lúdica para tentar atrair mais a pequena, e a gente vê que isso é muito legal, porque essa ludicidade, ela não atrai só as crianças, ela atrai a gente também. E, às vezes, uma coisa que a gente faz para ela acaba fixando na nossa cabeça uma forma mais lúdica de estar apresentando, né? E acaba beneficiando o nosso filho mais velho também. E quando a gente está estudando de uma forma mais adulta, ela acaba se dispersando um pouco, ela acaba indo fazer outras coisas, a gente não consegue manter ela reverente, né, em 100% do tempo. Mas o que é muito legal é que mesmo assim a gente acha que ela não está prestando atenção, mas ela sempre está prestando atenção. Então, às vezes a gente está lendo um texto da Bíblia ou está lendo um trecho do Espírito de Profecia, ela está brincando e a gente acha que ela nem está nem aí para o culto, e ela escuta a gente falando, a gente lendo,
e ela fala, eu lembro dessa história, e ela vai nas bíbliazinhas dela infantil e ela acha a história. Igual a Gabriela aqui em Então, casa. então, a gente acaba, mesmo a gente fazendo o culto, né, tendo que fazer o culto dessa forma, todos os nossos cultos são assim, né, tem a parte mais adulta e tem a parte mais lúdica, e a gente vê que as duas formas acabam beneficiando todo mundo, né? Então, às vezes a gente também fica muito preocupado com essa coisa de preparar alguma coisa específica para aquela idade, não que isso não seja importante, tanto que eu faço isso, né? Mas às vezes outras coisas acabam atraindo também e a gente nem percebe, né? Verdade. E eu indico aí o Sunlight como uma ideia, como para buscar ideias, né? Que eles têm bastante atividades, às vezes tem algumas atividades que eles indicam até para fazer em termos de aprendizado do homeschool e tudo, mas eu acabo usando na hora do culto e dá super certo. Obrigada, Renata. Ela falou do Sunlight, aí eu assino embaixo. Eu uso o Sunlight aqui em casa desde que a minha filha mais velha tem 11, desde que ela tinha uns 4 anos. E continuo usando. A gente já usou lições da Bíblia para criancinhas, para família, e alguém perguntou aí sobre ideias para culto com criança de 10 anos. Minha filha tem 11 anos e a mais nova tem 4. Então, o que que a gente faz? Como a diferença é grande, né, de idade entre as duas, então, o culto da manhã a gente faz com enfoque mais na maior e o da noite mais com enfoque na menor, que à noite a gente está todo mundo cansado, tem que ser uma coisa mais light, né? Então, o culto da manhã é mais consistente, assim como o de jejum deve ser mais consistente do que a janta, né? Então, de manhã é mais consistente, a gente está com a mente melhor, está todo mundo mais desperto, então a gente tem usado agora o material períodos, eu não lembro agora exatamente o nome, mas é períodos históricos da Bíblia, uma coisa assim, do Sunlight, que é para crianças a partir de 9 anos, e a minha filha está amando, meu marido estuda um pouquinho antes, né, ele faz o culto pessoal dele, aí ele vê o que vai ser no dia, né, ali no Sunlight, que esse material está traduzido ali no sunlight.com, sunlightbrasil.com, e aí ele tem usado, às vezes ele usa uma enciclopédia, às vezes ele usa mapas, né, mostra ali o mapa, e uma coisa que minha filha gosta muito é quando ele mostra no Google Maps. Então a gente tem feito, porque é um estudo cronológico da Bíblia, estudando a geografia e a história da Bíblia. E aí a gente está agora no período ali depois do cativeiro do Egito, aí a gente vai aprendendo curiosidades ali sobre o Egito, aí a gente tem feito viagens assim pelo mundo todo, através do Google Maps na hora do culto, e a minha filha está amando, a minha filha mais velha, até a pequenininha gosta, né, de ficar olhando, então dá até para você usar o Street View, e a gente, que dá para você ver, ontem, no culto de ontem, a gente estava estudando sobre o povo no deserto, quando o povo estava no deserto, e aí a gente foi exatamente naquele local, ali, viu o deserto com o Street View, e aí minha filha ficou, nossa, uau, né? E parecia que a gente estava andando, tinha até umas pessoas andando ali, exatamente no lugar, né, onde era a história, e torna, assim, bem real, né? Hoje a gente tem muitos recursos, né? Então, e no culto da noite a gente tem usado a história do Pedra Angular, as lições da Bíblia do Pedra Angular, né? E aí eu já tento preparar alguns objetos, alguma coisa, mas nem sempre eu consigo, né, na correria. E a gente tem que aprender a improvisar se necessário, mas é importante a gente planejar, né? Uma coisa que eu tenho tentado fazer é planejar a semana inteira, tudo que eu vou fazer com as crianças, em um dia determinado, na sexta-feira eu faço isso. Depois do meu culto pessoal, antes das crianças acordarem, eu planejo tudo que eu vou fazer na semana seguinte, na minha agenda, de forma geral. Então, inclusive coisas do culto, né? E aí eu anoto na minha agenda para cada dia, de forma geral. Aí, a cada dia, também, depois do meu culto pessoal, antes das meninas acordarem, eu reviso as atividades daquele dia, aí eu coloco mais especificamente o que eu vou fazer naquele dia, entendeu? É importante a gente se planejar, né? O improviso às vezes acontece, a gente precisa ser criativa, precisa saber improvisar, mas não pode virar regra, né?
É importante a gente ter ordem, ter planejamento, né? Faz tempo que a Jennifer está com a mãozinha levantada. Infelizmente, nosso tempo acabou, vou deixar a Jennifer falar aí, e vai ser a última participação de hoje, mas na próxima terça-feira tem mais, tá bom? Jennifer, pode falar. Bom dia. Bom dia. Eu queria só estar relatando, né, duas experiências que eu tive essa semana. Uma foi uma amiga que me relatou, me pediu ajuda, dizendo que o filhinho dela, né, de 5 anos, não queria orar, né, no culto. E aí eu dei a dica, né, que eu escutei aqui na semana passada, falei com ela para fazer a caixinha de oração, e ontem ela me mandou a foto da caixinha de oração e agradeceu. Então eu queria agradecer vocês aqui, né, já que foi daqui que eu escutei, já passei para ela, né? E outra coisa também que ontem eu comecei a estudar com a minha irmã, o estudo daqui que a gente está fazendo, né? Eu comecei ontem a estudar com a minha irmã, porque ela, né, tem estado afastada, né, do Senhor, está afastada de Deus. E aí, se eu chamasse ela para participar, eu já chamei para participar do estudo aqui, né? Mas aí ela não tem forças, né, para participar. E aí ontem, pela graça de Deus, a gente começou a estudar, né? Estudamos aqui com o primeiro estudo, né, da escola do mestre para mães. Então, eu estou usando seu estudo para estar aí instruindo ela, né? Já que ela tem um filhinho também de 3 anos. E foi uma bênção, o estudo foi muito bom. Louvado Você seja o estudou nome do junto Senhor. com ela? Junto com ela. Olha que Fizemos o legal. primeiro estudo. Muito bom, Jennifer. É a Jéssica, né? Isso, é a Jéssica. Já conversei com a Jéssica. Inclusive, a Jéssica, uma vez que ela entrou em contato comigo, foi para perguntar sobre o culto familiar. Então, ela tem essa preocupação, né? Talvez ela esteja fraca agora, desanimada na fé, mas eu vi na conversa que eu tive com ela essa preocupação com a religião do lar, né? Não é fácil, Sim. às vezes a gente fica meio desanimada ali, mas a gente precisa orar, se apegar a Deus, né? Buscar forças em Deus. E super legal aí o seu testemunho aí, e a sua iniciativa, né, Jennifer, de estudar junto com a sua irmã. Inclusive, quando eu pensei no começo desse projeto, eu estava pensando exatamente isso, de que vocês mesmos começarem outras escolas de mães com as suas amigas, né? A ideia é discipular. Deus nos ensina para que a gente passe para frente, a gente não pode guardar só para a gente. Então, tudo que a gente está aprendendo aqui, a gente precisa, né, passar para frente, compartilhar com as mães que não estão aqui, e quem sabe fazer o que a Jennifer está fazendo, né? Fazer um estudo junto com a pessoa. Às vezes a pessoa não tem força para fazer sozinha, faz junto, vai trocando ideia. Gostou. Sim, a minha irmã Legal. gostou muito, muito. Ela disse que no momento ela está sendo Marta, mas que ela quer ser Maria. Olha só, que bênção, hein? Foi Deus muito bom. abençoe, Jennifer. Amém. Deus abençoe esse estudo, Deus te abençoe e continue te usando, viu? Amém. Usando você e sua família linda aí, que eu gosto muito. A Amém. Jennifer frequenta a minha igreja. Gente, infelizmente nosso tempo acabou, é muito bom, né? A gente trocar experiências, e a cada semana, assim, que eu recebo testemunhos, ouço os testemunhos aqui, recebo em particular também, isso me motiva a continuar, a perseverar, né? Porque isso aqui é de Deus, essa troca, né, que a gente tem, essa ajuda que a gente dá uma para as outras, isso é de Deus, né? Isso é igreja, né? Não substitui, lógico, né, a gente estar na igreja, mas faz parte essa comunhão que a gente tem aqui, orar juntos, estudar juntos, a gente precisa disso, né, porque uma fortalece a outra. Então, até a Valéria, semana passada, ela disse que participou do encontro do Papo de Mãe, não, no outro, né, no Papo de Mãe especial com a Karina, e ela disse, assim, que foi uma bênção, que ela começou o dia, assim, revigorada, né? E outras mães têm falado a mesma coisa, que às vezes chegam aqui no nosso encontro 5 horas da manhã meio desanimadas, e aí começam depois o dia animadas, por causa desses momentos que a gente passou aqui juntos, né? Então, sempre que vocês puderem participar, participem, não é a mesma coisa você estudar sozinha lá, né? Ouvir o áudio depois, é bom, mas não substitui esse contato aqui pessoal, esse encontro, né?
que nós temos aqui em tempo real é bem melhor, né? Então, que Deus abençoe vocês, muito obrigada pela participação de vocês, pelas dicas, pelas experiências, testemunhos, e que Deus continue dando sabedoria para vocês. Hoje eu orei por vocês, e para que Deus tenha orado, né, por cada pedido feito. No nosso culto familiar a gente ora, inclusive a minha filha mais velha gosta muito de orar pelos pedidos de vocês. Ela pega ali no grupo, né, por celular mesmo, e cada dia a gente ora por um daqueles pedidos, e ela gosta muito de orar pelos pedidos de vocês. Então, que Deus continue abençoando vocês e dando forças para vocês educarem seus filhos nos caminhos do Senhor, né, preparando-os para o céu. Vamos fazer uma oração para a gente terminar? Sim, só lembrando, para quem não ouviu antes, né? Na próxima terça-feira, dia 15 de junho, a gente tem o nosso encontro marcado aqui, às 5 horas da manhã, com a pedagoga Karina Deana, que é criadora da Escola Vida Campestre. O perfil dela no Instagram é Campestre Vida, tudo junto. Ela vai nos ajudar na continuação desse estudo aqui, ela vai compartilhar a experiência dela com relação ao culto familiar, ao culto pessoal. Ela tem dicas muito boas, não percam, tá bom? Convidem suas amigas também. Então, vamos fazer uma oração. Querido Deus, nosso Pai querido, nosso Mestre, louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos escolheu para sermos mães, para formarmos o caráter dos nossos filhos para o céu. É um desafio tremendo, um desafio muito grande. Parece às vezes impossível formar um caráter à semelhança do caráter de Cristo. O Senhor sabe das dificuldades que cada mãe aqui tem tido, que eu tenho tido também no meu lar. Não tem sido fácil. Muitas vezes nos sentimos cansadas, desanimadas, frustradas. Nos esforçamos tanto e às vezes parece que não vemos resultado. Mas sabemos que o Senhor está conosco, e a Tua palavra diz que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Não há nada que possa, se estivermos contigo, não há nada que possa nos impedir, não há nada impossível. Para o Senhor tudo é possível. Por isso queremos colocar as nossas famílias nas Tuas mãos, para que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dê sabedoria para educar nossos filhos nos seus caminhos. Por favor, Senhor, nos dá ânimo neste dia para enfrentarmos os desafios de cada dia. Que o Senhor esteja com os nossos filhos. Nos ajuda, Senhor, a termos um arrependimento verdadeiro. Faz uma reforma no nosso lar completa. Nos santifica, nos abençoa, para que sejamos uma bênção para outras famílias também. A semelhança da Jennifer, que está estudando com a sua irmã. Que o Senhor nos ajude a passar para frente tudo o que temos aprendido aqui, para a Tua honra e para a Tua glória. Desde já Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é fiel e cumpre todas as Tuas promessas, e que o Senhor está sempre conosco e sempre estará, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, meninas. Deus abençoe vocês. E até a próxima terça-feira. Na escola do mestre aprendi a amar de corpo, de alma e mente ao Senhor, como folhas de outono, espalhar a mensagem, orar, vigiar e servir ao Senhor, ter a cada manhã minha hora tranquila, buscando a Jesus em primeiro lugar, reunindo-me junto ao altar da família, moldando meu caráter para o seu lar.
as palavras da vida. Ao me sentar, levantar e andar, no meu lar compreendi a minha missão, a mensagem ao mundo eu vou proclamar, familiarizando-nos com Deus e sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a obra da redenção, familiarizando-nos com Deus e sua